Suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. É com essa música do Paralamas do Sucesso que fala de cuidar do seu amor, cuidar do seu filho, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, cuidar de alguém que você ama. E a gente está trazendo aqui uma pessoa que vai falar de cuidados com a saúde. Bom dia, Nádia. Bom dia, gente. Nossa, né, depois de um recesso aí, né, Sol? Que a Isso. gente teve de uma semana de programação, a gente está aqui, né, com uma super pessoa que vai dar uma super informação, viu, gente? Porque o Oxe Moleque é justamente isso, prestação de serviço público, porque informação é empoderamento. E o Oxe Moleque tem esse sentido aqui de empoderar vocês, ouvintes, né, nossos internautas aí, e aproveita e participa aqui conosco, né, através das lives, que vamos falar de Janeiro Roxo, né? Apesar de estarmos em fevereiro, não deu tempo de cumprir o nosso cronograma de temas, mas a gente, como é um tema super importante, a gente não vai deixar passar em branco, e aí a necessidade de falar para vocês a importância do Janeiro Roxo, que é a questão da hanseníase, e para isso a gente trouxe a farmacêutica, e eu vou deixar para que ela se apresente também, né? Porque ela tem tantas formações que eu, se eu fosse escrever num post, não ia dar. Então, daí a gente trouxe, né, a nossa querida. Vou deixar que ela se apresente aqui. Olá, gente, bom dia. Vamos só ajustar o microfone para ela, para ficar mais juntinho dela, viu, Nádia? Para ela se... Pronto. Bom dia, gente. Eu sou Marcela Lira, sou bióloga e farmacêutica, tudo bom? Viu, gente? Então, a Marcela, além de farmacêutica, ela é bióloga, né? Então, daí ela tem também o trabalho, o profissionalismo dela, que permite com que ela possa passar essa informação com mais precisão para vocês aí, tá? Você que está nos ouvindo através das ondas do rádio, pelo Instagram, Facebook e brevemente pelo canal do YouTube. E aproveitando, se inscreva aí, aperta o sininho, que sempre que a gente estiver postando, vocês vão receber um sinalzinho, né? Então, uma notificação. Isso. E lembrando também que a gente já está com os telefones, né, funcionando, 3521-3006, 3521-3002, e você pode participar ao longo do programa, perguntando, esclarecendo suas dúvidas sobre hanseníase. Isso, e um lembrete, tá, gente? A Paulinha está ausente, mas vai estar participando através das redes sociais, né? Isso. Ela vai estar de butuca ligada. Exatamente. Então, aproveita. Então, Marcela, me conta aí um pouquinho, inicialmente, o que é a hanseníase, sobre essa questão do Janeiro Roxo. Por quê? Porque foi criada essa data, assim como outras doenças, para que a gente deixe mais visível a importância do autocuidado, para a gente conseguir diagnosticar as pessoas que porventura tenham essa doença, que tem cura. E assim, a gente precisa que esse pessoal tenha esse alerta. Então, em janeiro a gente faz um monte de programação nos estados, no município, porque às vezes a gente não conhece a doença, e a gente sabendo como é que a gente identifica ela, a gente procura ajuda, tem o diagnóstico, tem o tratamento e se cura. Isso, né? Porque inicialmente, né, talvez você aí conheça o termo não por hanseníase, mas também como um termo muito antigo que era conhecido como lepra, não é isso, Marcela? Isso, é uma doença que é conhecida através dos livros de história, da própria Bíblia, como lepra, e a gente vê nos contextos históricos pessoas muito deformadas, pessoas que eram isoladas, antigamente existiam os leprários, então é uma doença que existe um estigma social sobre ela. Então esse termo, por ser muito ruim, pejorativo, causava muito medo, foi extinto
através de uma lei brasileira de 1995, e aí o termo da doença é hanseníase, para realmente tirar o estigma e as pessoas não terem vergonha de procurar ajuda, de ter o tratamento, de se curar. E para nós tratarmos essas pessoas com respeito, sem medo, até porque a pessoa, assim que começa o tratamento, para de ser contagiosa. Então é importante procurar ajuda, começar o tratamento, que a partir da primeira dose ela deixa de ser contagiosa. Olha aí, gente, realmente você falou de um contexto aí, dessa questão do estigma, né? Porque a pessoa ficava de fato isolada, todo mundo tinha receio de se aproximar, enfim. E com essa nova nomenclatura faz com que a gente consiga abraçar mais essa causa e consiga chegar na pessoa e tratar, né? Porque a prevenção ainda é o melhor caminho, né? O melhor remédio. Então, fica ligada aí, gente, na dica de como identificar, que a Marcela vai estar passando aqui pra gente. Se ainda não conseguir, pelo tempinho, porque aqui é um bate-papo, né? É importante, mas o tempo é limitado. Daí, qualquer dúvida que vocês estiverem, é só deixar aqui no comentário da live, que posteriormente, assim que ela tiver um tempinho, ela responde, tá joia? Mas durante a live, pode falar aqui pelos telefones, né? Isso só. 3521-3006, 3521-3002 é a minha primeira pergunta. Eu quero perguntar aqui a Marcela. Marcela, como é que a gente identifica que tem a hanseníase? Então, existem vários sintomas, inclusive alguns sintomas podem parecer com outras doenças, como o pano branco. Sim. Então, imagina, você está com uma manchinha branca, e pode ser o pano branco, na maioria dos casos, mas também pode ser a hanseníase. Então, sempre que você notar qualquer alteração de coloração da pele, seja esbranqueada, avermelhada, cor marrom, algum caroço também. Às vezes a gente pensa só na mancha, mas pode ser um caroço, uma elevação na pele, uma escara diferente. Você procura ajuda médica, que o médico vai fazer testes na sua pele para ver se ocorreu alguma perda de sensibilidade. A maior diferença entre uma mancha normal, um caroço comum e a hanseníase é que ocorre uma perda de sensibilidade na região. Então, pode ser que você mesmo já perceba isso. Então, um membro meio caído, muita cãibra, formigamento. Aí você às vezes não tem uma mancha muito aparente, que só um profissional de saúde vai conseguir identificar. Então, se você está sentindo que está perdendo a força na mão, o pé está caindo, está com muita cãibra, é um sinal de que você deve procurar um serviço hospitalar, um serviço médico, na verdade um posto de saúde, que vai fazer testes para ver se se trata de hanseníase ou de outra doença. Certo. Então, o legal, eu acho que a maior dica é o autoconhecimento. Sim. Então, se você conhece o seu corpo, tanto visualmente como de sensações, você vai notar quando acontecer alguma coisa diferente. Quando algo está errado. Quando algo está errado. Tá? Aí procura ajuda e vai ter o diagnóstico e já sai tratado de lá. A gente estava conversando aqui em off que eu perguntei para Marcela se era um vírus. Ela disse que não. Então, a hanseníase é o quê? É causada por uma bactéria, uma micobactéria. Inclusive, o nome final dela é lepra. Né? O termo técnico dela é Mycobacterium lepra. Por isso de lepra, né? Então, é uma bactéria que gosta de pele e de nervos. Às vezes a gente pensa que a hanseníase é só pele, a gente vê aquela coisa lá do histórias da Bíblia, né? Aquelas quadrinhos, mas ela gosta de nervo. Então, esse gostar de nervo pode causar um espessamento neural que vai fazer com que o nervo perca a ação dele. São então, deformações que pode causar deformações, então a mão engarra, o pé entortando, pode causar muita dor. A gente às vezes só pensa na perda de sensação. Sim. Mas pode causar também dor, porque imagina, o nervo tá inchando, ficando grande, então ele vai comprimindo áreas próximas. Na verdade, ele se distende, ele pode engrossar e aí pode encurtar regiões e causar dor nas regiões. Lembra, por exemplo, quando o nervo da mão é acometido, pode lembrar túnel do carpo na mão, por exemplo. Sim. Então, o médico tem que fazer o diagnóstico diferencial. Pode ocorrer na região a perda de pelos, como eu já falei, né? Sim. Além de alterações da pele, e também a perda de suor. A pessoa começa a perceber que naquela região
tá parando de suar. Nossa, eu tô suando em tudo que é lugar, menos isso. naquela região. Isso. Então, aí serve de alerta, né? O que, que a gente faz para tentar prevenir isso, Marcela? Porque, assim, nossa comunidade, a questão do uso do transporte público, que usa-se muito. Então, como é que é isso? Ela fica, assim, em que momento? A questão de sujeira também influencia para essa questão de hanseníase? Porque nosso cuidado é esse, né? Porque a gente anda tanto do serviço Tu fala de público, higiene, da né, questão Nádia? de higiene, de Se isso saúde. tem a ver com a higiene também. Olha, o acometimento geralmente é através da saliva, desse transporte oral, tá? É percebido através da pesquisa da rede de contatos que a maior contaminação vai ocorrer em casa, porque você tem um maior contato. Então, um contato pequeno, como num transporte público, não vai levar uma quantidade de bactérias suficiente para que essa pessoa se contamine. Então, precisa de um contato demorado, porque é uma bactéria que se reproduz muito devagar. Você às vezes pode pegar essa bactéria e levar de 2 a 7 anos para começar a ter algum sinal da doença. Sério? Quer dizer que ela fica incubada esse tempo Ela todinho? vai ficando, se multiplica muito lentamente. Então, realmente, quando você descobre que tem, você tem que pesquisar toda a rede com quem toda a você família, mora. né? Toda a família precisa ser pesquisada e pessoas que você morou há 5 anos atrás. Então, às vezes, você não mora mais com aquela pessoa, Sim. mas ela morou com você durante um tempo. Então, eles vão dizer, é importante que ela procure também e já veja se tem algum sinal, porque quanto antes você tem um diagnóstico, menos chance de ter alguma lesão que vai causar deformidade ou perda de função do membro, né? Então, E quando chega nesse estágio da deformidade, tem cura? a doença tem cura, mas a lesão Ela pode permane- ser, pode ser ela pode permanente. permanecer mas hoje em dia o SUS tem, além do tratamento que vai curar, então ele vai ficar curado. Sim. Se ele ficar com alguma lesão, o SUS vai dar todo o suporte em órtese, prótese, para fisioterapia, para Certo. que ele tenha a melhor qualidade possível dentro de alguma lesão, de alguma deformidade que ele porventura tem. Então, a campanha é de conscientização para que a gente não deixe acontecer isso. Que a gente chegue antes de ter qualquer lesão permanente. Então, estamos falando de um assunto que é sério, né? Porque você falou aqui que ela fica praticamente incubada há cerca de 7 Pode levar de de 2 2 a a 7 7 anos para Isso. manifestar um sinal superficial ainda, né? Isso. Então, realmente a gente tem que estar ligado nessas informações, de conhecer o nosso corpo e lembrando que a prevenção ainda é o melhor caminho. Por isso a necessidade de conhecer e de buscar ajuda, né? Porque você falou aqui que ele busca, né? O tratamento busca a rede de família que supostamente você estava ali em conjunto para também que essa família seja tratada. E uma possibilidade ainda, gente, que você percebeu aqui na fala da Marcela, é que ela não é transmitida dessa maneira que você precisa ficar com cuidado. Tocou né? em um, Tocou não pegou, em um, não. pegou, Isso, né? a gente tem que tirar esse estigma Exatamente. justamente. Por isso porque que eu tô olha, tocando nesse assunto, para que não venhamos cometer erros do passado, né? Que é a exclusão. Muito pelo contrário. A gente Perfeito. tem que estar reforçando a necessidade de chegar junto dessa pessoa para que ela possa ser curada. Né? E Sim. como a música de abertura fala-se de amor, então a É. gente reforça aqui a necessidade desse cuidado com a família e não deixar estigmatizar e piorar ainda mais a situação dessa pessoa. sim, com certeza. E Não, eu ia falar Pode sobre. falar, Sol. Antes, aqui no Recife tinha um hospital da Miroeira, né? Sim. Que era onde tinha muita Antigo gente, leprário. né? Exato. Aquilo ali é uma história muito triste, né? Hoje não Exato. existe mais, né, Marcela? Não, existe uma lei que deshospitalizou todos esses leprários, antigos leprários. Por quê? Porque, primeiro, existe um impacto social na vida vinha com dessas uma pessoas. carga muito grande, né? Exato. Então, assim como o paciente de doente mental não tem mais o hospício, o antigo hospício, não existe mais os leprários. Até porque é um tratamento muito simples. A partir da primeira dose, a pessoa já perde qualquer tipo de contágio para outra pessoa. E é tão simples que a pessoa pode ficar na sua família e deve ficar na sua família. Essa socialização é muito importante
para que a pessoa consiga vencer o tratamento. Porque, apesar do tratamento ser simples, são medicamentos que às vezes podem causar reações. A pessoa já tem a vergonha de ter o diagnóstico, entendeu? Então a pessoa precisa ser fortalecida por sua rede de contato. Então Sim. não existe mais nada disso, porque não é uma doença de hospital, tá? Ai, que bom, né? Porque aí permite essa acessibilidade junto à família e toda uma rede de Isso, apoio, né? exatamente. A gente tá já com o ouvinte na linha, deixa eu puxar aqui pra gente saber quem é. Opa! Alô, bom dia! Opa, é o Mário. Oi, Mário! Quanto tempo, né, Mário? Eu estava com saudade de vocês, Da mesma forma, Mário, tudo bem? mas eu não acredito com a mesma proporção. Eita, e como é que vai as coisas, Mário? O que é que a gente possa lhe ajudar? O Solange está tudo bem. Em relação àquele caso que eu te falei, particularmente sobre o meu Certo. neto, ele foi submetido à cirurgia, né, no rosto, Graças a Deus. mas recebeu alta ainda rapidamente, aí não teve uma recuperação. Aí voltou novamente para ser acompanhado pelo neto, mas está bem, graças a Deus. Que bom, Mário, que bom. Pois não, Mário. Eu quero parabenizar a excelentíssima e doutora, né? É a Eu Marcela. estou atento aqui às orientações dela. Sim, E a Marcela, doutora Marcela, né? isso. E uma coisa me chamou a atenção. Evidentemente que a gente não somos médicos, não permite essa liberdade. Somos curiosos na medicina. É verdade. Até porque nesse medicamento a gente sozinho, né? É, Compramos um comprimido, compramos uma coisa sem prescrição médica. com certeza. Vê só, eu gostaria de saber dela, se possível, em que patamar a gente pode considerar. Ela está se referindo aí a Hanseníase, né? Isso. A antiga leste. Mas eu já tive um caso desse, não como essa, o que eu vou falar agora. E tem um caso na família também que às vezes acontece. E é originário de que a psoríase. A que eu Sim, tive foi do couro cabeludo, graças a Deus eu fiz um tratamento muito longo, tratado, né? Mas a minha foi de fundo emocional. certo. E agora a minha filha também, ela está muito preocupada, justamente a mãe daquela criança, que o rosto dela fica pipocando só. Entendo. Uma coisa assim, que fica vermelho, 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 vermelho. E fica quase, dizer, com a questão de impinge, né? Impinge, aquele negócio vermelhado. Aí eu disse a ela que manter-se a calma, tivesse calma, porque o dela pode ser também de fundo emocional. Então a minha pergunta é direcionada à médica nesse sentido. Ela é originária mesmo da ansiedade, do estresse, ou ele pode ter outra especialidade, a psoríase. Tá Não é certo. da área dela, mas eu gostaria de Se ela puder lhe ajudar, com certeza ela vai lhe falar. Obrigada, viu, Mário? E eu agradeço a vocês tudo pelo brilhante programa. Valeu, um abraço pra você. Estou com saudade de vocês. Oxe, homem, a gente também, viu? Tá bom? Mas Um abraço. agora que os telefones estão tudo ok, você pode participar mais vezes, viu? Eu não sei se vocês sabem, eu passo umas 2 semanas aqui tentando direto o telefone. Aí tem que me virar, sabe, né? Valeu, Mário, um abraço pra você. vocês aí. Valeu. Marcela. Olá, seu Mário, bom dia a outros ouvintes. Então, o legal é que ela procure uma ajuda médica para ver o que está acontecendo. Existem doenças que podem acometer a pele de fundo emocional e existe uma doença chamada, como ele falou, que ele foi acometido, a psoríase. É uma doença que tem tratamento pelo SUS, à base de corticoides e outros medicamentos, e existem graus de psoríase, inclusive que se não forem tratados podem piorar, porque tem um quê de imunidade. Então é importante que ela procure um posto de saúde. O posto de saúde, se não tiver dermatologista, vai encaminhar para um centro de referência, e aí a filha dele vai poder ser melhor diagnosticada. Sim. Tá bom? Pronto. E pelo Instagram só, temos uma perguntinha aqui do Alejandro, que diz assim: quando a doença é descoberta, como funciona o suporte para adquirir a medicação, no caso da hanseníase? Bom dia, Leandro. Tudo bom? Um beijo para você e para sua filha. É meu marido. Olha aí.
Bem, você chegou no centro, o centro vai fazer uma série de testes, tá? Então, ele vai olhar sua pele todinha, começando da cabeça até o pé. Então, geralmente é uma área bem iluminada, uma sala, né? Sim. Iluminada, ela vai fazer aquele olhar todinho. E depois ele começa a fazer um teste tátil. Então, ele vai tentar testar a sua pele sem você ver, vai explicar a você como é o teste. Se você sente a sensação quente, frio, com um tubinho, é um quente que não queima. Então ele vai ficar perguntando, e agora? E você vai dizer, tá quente ou tá frio? E vai ficar fazendo contratestes. Porque como é subjetivo, você tem que estar atento ao teste, prestar atenção no que ela está perguntando e ela também. E ela vai anotando, tem um desenhozinho de uma pessoa num papel, e ela vai fazendo o teste, geralmente perto de alguma mancha. Fosse mapeando o corpo, né? Exato. E aí tem um teste também tátil com um algodãozinho, só se você sente a sensibilidade, e tem um teste leve de dor, que pode ser feito com uma ponta de caneta ou uma ponta de agulha, que não vai ferir você. Então eles fazem esses 3 tipos de sensibilidade, porque ela vai ver o grau de acometimento neural que a pessoa vai ter. Constatado isso, já é diagnosticado, dependendo do número de manchas que a pessoa tiver e de áreas acometidas, em 2 tipos de caso. Você pode ser uma hanseníase pausibacilar ou multibacilar, tá? Por que eles fazem esses 2 casos? Porque dependendo do tipo, vai ser um tempo de tratamento, tá? Na mesma hora, você sai com a guia para fazer um exame que se chama baciloscopia, que é para ver se encontra um bacilo da doença lá. Mas mesmo que não tenha o bacilo, se foi diagnosticado que você perdeu a sensibilidade em alguma região, você já inicia o tratamento no mesmo dia. E mesmo que seja descartado, né, de negativo, não descarta outras investigações. Exato, exato. Entendeu? Então, assim, se perdeu a sensibilidade, o grau que tem lá, tecnicamente, você já vai começar o tratamento naquele dia. Já começa a primeira dose supervisionada na frente da pessoa e leva o restante da cartela para continuar o tratamento em casa. E eles vão fazer um acompanhamento medicamentoso. Todo mês, quando você vai pegar o tratamento, eles vão perguntar como você se sentiu, se teve alguma reação ao medicamento, e vai ter todo esse aparo. É importante que a pessoa não pare o tratamento, porque é um antibiótico. Acho que todo mundo sabe que antibiótico não se para, né? Sim. Porque senão a bactéria vai ficar Mais forte. mais forte, exato. Então, você não pode parar. Às vezes, você pode sentir uma reação, um mal-estar. Permaneça firme, mas procure ajuda. Você volta lá e diz, ó, estou me sentindo assim. Porque dependendo do sintoma, ela pode mudar o medicamento. Sim. Vai passar exames, porque às vezes pode acontecer alguma reação que é muito indesejada, que vai te fazer mal. Então, é importante você procurar ajuda no mesmo local que você tomou, de um farmacêutico, de um auxiliar, de um enfermeiro ou médico, que vai avaliar se aquela reação que você está tendo ao tratamento é passível de trocar o tratamento ou não. Às vezes a gente muda o horário do medicamento, seu corpo já reage melhor. Então, vou dar um exemplo. Imagina você tomar 2 comprimidos de manhã, o bucho meio vazio. Eita. Né? Exatamente. Ou Já não toma atinge o estômago, Aí né? já é um tiro no estômago, tudo. Então, às vezes você diz, olha, qual é o horário que você está tomando? Aí você descobre que está tomando de manhã. Tem que tomar meio-dia, ali você já vai resistir melhor àquele tratamento. Exatamente. É importante também falar uma coisa que faz com que muita gente desista do tratamento. Porque imagina, você está bem, descobre uma mancha na pele, e essa mancha de pele, no primeiro momento, não te causa problema, concorda? Uma manchinha Isso. lá você mal via. E aí o pessoal diz, tu tá com hanseníase. A partir daquele momento, tu começa a fazer um tratamento que te dá náusea, que deixa a tua pele escurecida, que causa algumas reações que você não tinha. A tentação, gente, é parar o tratamento. É verdade. Porque você diz, eu estava bom antes, Achando que tava bom. Achando. Né? exato, e agora que eu tô ruim, tô com o estômago, vai passar. A minha pele escurecida. Exato, então você vai ter orientação de usar muito protetor solar para diminuir essa alteração, de usar roupa que proteja a sua pele, porque são reações do medicamento e que vão passar. E você vai ficar No livre da caso, essa doença. pessoa que faz uso do medicamento, ela tem que ter muito cuidado ao sair ao sol, né? Exato, vai ter que proteger a pele com muito protetor solar, com roupa
que cubra a pele, mesmo nesse calor que a gente vive, para diminuir um pouco essa alteração da coloração. Mas assim que você para o tratamento, gradativamente a pele vai voltando à sua cor original. Inclusive no primeiro dia que você toma o medicamento lá, que é a dose supervisionada, que é uns 4, 5 comprimidos, se eu não me engano, sua urina no dia fica bem vermelha. Não se preocupe, é o medicamento daquele dia, com 2, 3 dias já vai mudar. Então vão ter reações que são naturais do tratamento. E Ô Marcela, e todas essas informações que você está dando aqui pra gente, o paciente tem acesso a ela? Exato. Na hora que o paciente vai ter o tratamento, existe um farmacêutico ou o profissional de enfermagem que faz a entrega, ele faz toda essa orientação, entendeu? E faz esse acompanhamento. Por isso é importante. A gente poderia pegar o medicamento e entregar tudinho, assim, dizer, ó, toma. Isso aqui é assim. Não. Todo mês você é obrigado a sentar com o profissional de saúde e tomar junto dele a primeira dose. Então é nesse momento em que você vai ter a escuta. Olha, eu tô sentindo isso, e você precisa falar tudo que estiver sentindo, tá? Isso é ótimo, né? E seria também interessante que também a rede pública, nesse momento, colocasse à disposição um profissional, né, um psicólogo, para acompanhar essa família, né? Isso. Porque é super interessante, né? E apoia, né? É a gente tá verdade. com ouvinte nessa Estamos hora. sim. Oi, com quem eu falo? Alô, bom dia, aqui é Bom Pedro. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Seja bem-vindo. Parabenizar aí a doutora, a explicação. E a vocês também, né? Obrigada, Pedro. A volta do programa é muito importante. Obrigada, Pedro. A doutora falou na Bíblia sobre a alerta. O livro de Levítico, no capítulo 13 e 14, fala tudo sobre a lepra. As leis acerca da praga da lepra, a lei, o 14, a lei da cerca do leproso depois de sarado. Eu escolhi aqui um versículo que é muito importante. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Ô, doutora, essa na Bíblia relata como praga. Ela pega. Posso responder já? Sim, pode. Olá, tudo Obrigada, bom? Pedro. Ô Pedro, pega sim, por isso que a gente falou aqui da transmissão, que geralmente é através da saliva, é uma transmissão oral, e por isso que é importante a gente se cuidar, entendeu? Ter bons hábitos de higiene. A gente hoje em dia usa máscara por causa da Covid, mas impede também a contaminação de várias outras doenças. Isso. Lembrando que vai ter pessoas que são mais propensas a ter a doença do que outras. Então, por isso que às vezes a gente diz, não, mas eu ando de qualquer jeito e não pego. Pode acontecer de uma pessoa ser mais resistente que outra. Então, essa variação de tanto de contágio como de tempo da doença para ela aparecer, vai variar de pessoa para pessoa, tá, Pedro? Boa pergunta. Lembrando que no tempo da Bíblia não existiam os antibióticos. Exatamente. Não existia um tratamento, então... E eu acho que para Deus, eles, né, na Marcela, sua era uma sabedoria, coisa isolava. estranha. Exato, porque justamente o povo não poderia ser contaminado por aquelas pessoas. Felizmente, hoje existe uma diferença desse tempo da Bíblia, que é o tratamento. Então, a gente Graças não a precisa Deus. mais isolar ninguém por causa da hanseníase, porque o tratamento está aí e a gente pode tratar, curar e parar de se Ô contaminar. Marcela, e no mundo, como é que anda os casos de hanseníase? Ela tem a mesma incidência que tem aqui no Brasil? Ó, o Brasil está em Só tá segundo lugar isso no quer dizer, mundo. o Brasil está no ranking no segundo lugar, né? Só Imagina. perde para quem mesmo que eu esqueci. É tudo país de terceiro mundo, Terceiro infelizmente. mundo. Por isso que é considerada uma doença de pobre, É verdade. infelizmente. Negligenciada? Por quê? Negligenciada. É esse o termo da doença. Por quê? Porque é doença de grandes aglomerações. Então, veja, uma pessoa pobre, às vezes, vive num cômodo com 5, 6 pessoas. Ou mais, né? Ou mais. E entendeu? trazendo, aproveitando esse gancho e trazendo para o nosso município, que é o Cabo de Santo Agostinho, como é que está essa questão de números?
Olha, atualmente a nossa cidade tem uma população aproximada, porque o último censo faz muito tempo, então é tudo aproximado, de 200 mil pessoas, 204 mil pessoas. E a gente atualmente tem 240 pacientes em tratamento. É bastante, né? É bastante gente. 240 é o Ou número. seja, é uma pessoa para cada 1.000 habitantes. Imagina. Que está tratando. Tem muita gente que se recusa a se tratar, não vai procurar diagnóstico. E mesmo no tempo de hoje, pessoas novas, a gente vê, eu tive a oportunidade de ver pessoas com mãos em garra, com pés tortos, jovens. Sério? Sem pedaço da orelha, a orelha assim. Se você for num local desses, você vê, você diz, gente, Nariz deformado. nariz talvez. deformado, coisa que poderia Poderia ser evitado, né? principalmente nos interiores, nos engenhos, gente, que não chega informação. Exatamente. Informação, né, Marcela? Informação. Tudo é questão de informação. Por Exato. isso que o Oxmo, né, fez questão de trazer Marcela aqui para informar. E ela é super, né? Me disseram que ela nem dormiu, mas ela tá saindo muito bem. Deixa eu puxar alguém que tá aqui na linha. Oi, com quem eu falo? Oi? Bom, a gente perdeu. Bom, aí continuando, né, a gente falou assim, né, essa questão do cuidado e do uso da máscara, né, porque a gente consegue se aproximar da pessoa utilizando equipamento de segurança, que hoje a gente utiliza-se muito a máscara. Mas assim, como eu tinha dito, desculpa, a gente quando está no dia a dia, a gente não precisa se preocupar porque são contatos rápidos. Rápido. Então lembrando que essa bactéria precisa de uma quantidade, de um contato repetitivo para que a gente realmente pegue uma quantidade relevante, digamos assim. Então teria que ser um contato contínuo. Num transporte público a gente não teria esse problema, tá? Não, entendi perfeitamente. Eu estou falando dessa questão do uso para quem vai exercer o cuidado dessa pessoa dentro de casa, né? Porque aí para que não a isole, que não volte a fazer aquele que acontecia no passado, né? Então, Mas não vai precisar. Ah, então olha Não, aí, né? olha, a pessoa foi no médico, certo? Então, assim, a partir do momento que você descobre que está com hanseníase, teoricamente é porque você foi no médico. O hospital não vai deixar você sair sem um tratamento. Não vai deixar. Então você tomou usa aquela primeira dose, dose já. você não mais contamina ninguém. Olha aí, gente. Que Então coisa não boa. precisa máscara, separar copo e talher, nada disso, gente. É vida normal. Vida normal. Tratar ou diagnosticar, acompanhar toda a rede de contatos, tá? Então eles saem acompanhando mãe, pai, todo mundo. Fica todo mundo meio que sendo acompanhado. Se não tiver nada, mesmo assim eles ficam alerta. Apareceu qualquer coisa, Fica de volta olho. lá, fica de olho, porque concorda, a gente fica já mais ligado, né? Então é vida normal, não precisa máscara, nada para tratar a pessoa, tá? Quem é Marcela- casado pode dar beijinho. Olha aí, tá aí. vendo? Marcela, tem outra pergunta aqui do Aleandro, né? Ah, meu Deus. Ele está dizendo aqui, ó, existe apoio psicológico para os diagnosticados? É difícil para quem descobre que tem a doença e leva a depressão e ansiedade. Existe sim. Então, Foi aquilo que eu tinha falado, né? A necessidade desse acompanhamento, porque fortalece o emocional, né? Porque como você tinha dito, Marcela, muitas pessoas deixam de dar andamento no tratamento justamente por falta desse apoio, dizendo assim, antes eu era boa, mas na verdade não estava boa, né? E agora com as medicações eu estou ficando com a pele escurecida, eu estou me passando mal. Então a necessidade desse acompanhamento para Exatamente. fortalecer e que ela deve continuar com todo o tratamento. o né? SUS oferece, inclusive aqui no Cabo, tem o CTA, lá no centro do Cabo, que lá também faz a testagem de HIV, hepatite e tudo mais. É no mesmo local que tem a parte de hanseníase e tuberculose. Chegando lá tem psicólogo, se você precisar de fisioterapeuta, porque lembra que pode ter esse acometimento neural, então também vai ter avaliação. Você tem direito, eles vão encaminhar para fisioterapia se for necessário. Você vai ter todo o suporte para qualquer parte que você precisar, seja psicológica, seja fisioterapêutica, seja órtese, prótese. Se o cabo, por exemplo, a gente está sem esse profissional no momento, por algum motivo, não se preocupe, eles vão referenciar você para Recife, para algum local que tenha esse tratamento. E também vai fornecer, além do medicamento da HANS, se você precisar do tratamento
medicamentoso para uma depressão, você também tem pelo SUS, tá? Então, Deixa eu só... Pode continuar, Nádia. Bom, porque também tem uma moça aqui, né, que falou. Eu acho que já contemplou a resposta, é Zinha, né? Que ela diz onde procurar ajuda. Sim. É o CTA no cabo, tá? Eu trouxe até o telefone, eu anotei. Sim, isso é ótimo. O telefone é 3521-6724. O CTA é CTA Ebert de Souza, Isso. tá? Então, você chegando lá ou ligando, eles dão todas as informações, você sai com tratamento, você não vai ficar... Tá passando sendo do cabo? Vai E lá. a localização é bem pertinho, né, gente? Bem É perto pertinho. do Arco Mix. Ali na rua do Arco Mix. Pronto, Isso. não tem errado. Então, não tem como não passar lá e fazer o testezinho, o pessoal vai ser bem acolhido. Eu já fui lá, já fiz o diagnóstico, eu já fui, por curiosidade, tratada de hanseníase. Então, veja, por fazer parte da área de saúde e como eu era da parte do comitê de hanseníase, aí eu fui ouvir, né? Aí eu disse, mas rapaz, tem essa manchinha aqui, será? Vou Aí, investigar. Vou investigar. Disse, doutor Francisco, que trabalha até aqui no Cabo, dá uma olhadinha aqui. Ele, não, vai lá no Cabo, lá no CTA que a gente olha. Aí eu fui, fez os testes de sensibilidade e tudo e constatou que eu estava com hanseníase. Aí meu marido, rede de contato, fez também e confirmou também. Os dois fizeram o tratamento e ficamos bem. Por isso que eu falo com propriedade. Não é fácil o tratamento, a parte de tomar os comprimidos, a obrigação de tomar todo dia e tal, mas a gente precisa, a pele fica meio estranhazinha, sabe, uma coisinha meio estranha assim, eu fiquei meio cinzinha, sabe, mas beleza, mas assim, depois do tratamento, vida normal. Durou Aí, quanto tempo o tratamento normalmente, 6 meses, Marcela? 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Então é um tempo relativamente grande, né? Em que você precisa se Sim. regrar, vai ter que abrir mão de bebida, de tal. De alguns alimentos. Né? Você vai tentar levar uma vida o mais saudável possível para comportar aquele tratamento. E ganhar imunidade, né? Ganhar Isso. imunidade. Isso aí tem dias piores, dias melhores, porque imagina, né? Tomar todo dia 2 comprimidinhos e tal. Mas com a rede de apoio e tudo, você consegue vencer direitinho, entendeu? Então, assim, eu digo pro pessoal, gente, pegue sua rede de apoio, família, apoie, não brinque, que às vezes eu ouvi pessoas brincando comigo, leprosa, tá leprosa, entendeu? Porque você Não é leva brincadeira, né? Não é brincadeira, entendeu? Então, assim, você vai e conta, a gente tá num mundo tão avançado, Sim. aí você diz, eu tô com hanseníase. Na área de saúde mesmo, o pessoal brincando com você, tá com lepra, não sei o quê. Então, poxa, se a gente tá na área de saúde, brinca com o outro disso, então imagina quem não tá na área de saúde, né? Então vamos É verdade. acordar que hanseníase tem No caso, a cura. própria isso. discriminação institucionalizada, Isso, né? Que é isso aqui é perigoso. Perigoso isso. Deixa eu ter um recadinho aqui do pessoal que está no Facebook. A Luciana Barnabella está dizendo bom dia, meninas, bom sábado. Marcos Lá Lemos. de São Paulo. Olha! Alô, São Paulo. Oxe, mulher falando para o mundo. Pronto, Marcos Lemos, Oxe Mulher e a todos os ouvintes, bom dia. Genilda Barbosa, meninas, estou na escuta, ela aqui da Bela Vista. Que ótimo, Genilda. João Júnior, nosso sócio. Eita. Eita. Bom dia para as meninas mais simpáticas do rádio pernambucano. Marcela é uma excelente profissional e um ser humano incrível. Parabéns pelo Meu tema. cabeleireiro preferido. Olha, tá vendo aí? Dijane Alves, a Nana, bom dia, paz e bem pra todos, amor e fé. E ela tá batendo palminhas aqui e a Genilda mandando beijinhos pra você, Marcela. Beijos pra todo mundo, viu? Eu quero todo mundo ligado e compartilhando a informação, gente. Exato. Informação, Isso. empoderamento. Então a gente ouve a informação, a gente passa adiante. E pratica, Corrente né? do bem, exato. E falando em números, né? Porque a gente veio numa situação aí de pandemia e isso também influenciou nesse diagnóstico, né? Porque Sim. as pessoas não estavam procurando o serviço. Não estão, né? E ainda não estão, né? Então isso tem um quantitativo ainda restrito, né? Exato. Então, veja, a partir de 2020, a gente deu uma pesquisa. Se você quiser saber dados de doenças negligenciadas, doenças de... a gente fala de notificação compulsória, hanseníase, tuberculose, como é doença de interesse público, qualquer pessoa que é diagnosticada, o centro de referência que diagnosticou tem que referendar para o SUS, o sistema unificado, para a gente saber números no Brasil, porque a gente tem metas para que reduza e elimine essa doença. E como ela poderia ser eliminada, Marcela, já que você fala que
é uma doença negligenciada, doença de pobre, né? De É. aglomeração. Como é que poderia ser eliminada, erradicada do mundo? Então, acho que- justamente isso. A gente tem que diagnosticar. Então, veja, 2020 começou a pandemia, as pessoas estão parando de ser diagnosticadas. Por quê? Porque para a gente diagnosticar, tem que ter a busca ativa da pessoa, geralmente. Ou quando a pessoa vai no médico para outra coisa, e o médico tem aquela atenção de olhar, e essa manchinha aqui? E vai lá e vê. É como você diz, o autoconhecimento, né? É. Você não se conhece. Então, se a pessoa não entende que existe essa doença, então por isso que é importante cartazes, informação chegando, porque a pessoa procura ajuda, começa o tratamento. Lembra que a partir da primeira dose a pessoa para de transmitir. Então, se a gente conseguir descobrir esses casos no início, ela para de transmitir, entendeu? Então, quanto mais acometida, digamos assim, mais bactéria ela tá. Então, ela se torna uma pessoa que contagia mais. Então, a gente diz que aquele caso que é mais simples, só com a manchinha, geralmente ela tem a carga bacteriana tão baixa que ela não é uma pessoa contaminante. Sim. A partir de 5 manchas, aí a gente diz que já é uma pessoa que tem uma carga que está contaminando mais. Então, quanto mais antes a gente descobrir, a pessoa não vai estar ainda contaminando os demais. Então, descobrir para tratar, para curar. Para a E gente tentar eliminar Isso essa... que você falou, né? doença. E essa parte da publicidade. Eita, me engasguei agora. Essa questão de a gente estar fazendo post, fazendo a necessidade, por exemplo, é janeiro roxo, mas estamos em fevereiro, não deixamos de comentar aqui sobre isso, né? Essa questão de sempre estar publicando, passando adiante informação, porque o Oxumulé também faz essa Sim. prestação de serviço público para vocês, ouvintes, né, daqui da Rádio Calheta, das redes sociais, e que isso a gente consiga levar adiante, né? Principalmente para que a gente não cometa atos do passado, né? Essa questão que a gente sempre bate na tecla de discriminar, de isolar, muito pelo contrário, de abraçar e cuidar. O que é mais importante é que a partir da primeira dose já elimina o contágio, né? Então isso é muito importante. E a gente voltando para a história, a gente vê como era difícil eles entenderem que não sabiam da doença, né? Achavam que aquilo era uma peste e isolava aquelas pessoas. Elas eram colocadas em lugares, né? Lá isolado de todo mundo. E quanto tempo durava essas pessoas com essa doença naquela época? Então, porque assim... A sobrevida de Sim, ninguém. é porque, Imagina, né, a pessoa com a doença que vai se degenerando, né, e que vai piorando. Então a pessoa ia primeiro o isolamento. Então a pessoa ficava dependendo de benfeitorias. Então a pessoa não poderia ter uma vida de produtividade social, uma pessoa casada. Se a mulher fosse acometida e o homem não, essa pessoa ficaria separada, né, crianças. Então viviam da bondade, né? Então, já tinha um contexto psicológico, inclusive, né? Exato, Imagine. e de se sentir suja e impura. Então, Exatamente. hoje em dia, se a gente não cuidar, as pessoas quando sentem ou descobrem que vai estar com a doença, vão se sentir sujas e você não precisa se sentir assim. Você está com a doença, como qualquer outra, tratou, você está bem, pode se socializar, não tenha medo de tocar em quem você ama, nos seus amigos, você está bem, entendeu? E você falou também, né? Quem é casado, depois da primeira dose, já pode beijar, viu, gente? Não, até porque ele vai ser testado também, tudo mais. Vai Então receber vocês vão ser, cuidado. todo mundo vai ser cuidado e o médico vai dar toda a orientação, Isso. tudo. Você vai ficar muito tranquilo, gente. No caso da minha família, teve 3 pessoas que foram acometidas da tuberculose, que também é um Que é, bacilo, né? isso, que é uma doença muito Elas foram prima. E por incrível que pareça, elas fizeram o tratamento de 6 meses, se curaram e tiveram a doença novamente. Tem indícios disso dela voltar, mesmo você fazendo o tratamento de 6 meses direitinho, você falhar um dia? Perfeita pergunta, Solange. É importante dizer que, como qualquer outra doença, você pode ter uma recidiva, entendeu? Mas aí a gente precisa ver se foi uma recidiva ou se, por exemplo, o tratamento deveria ter sido feito por mais tempo, porque o diagnóstico foi se ele tomou de 6 meses, ele foi de paucibacilar. Então, talvez ele fosse um multibacilar e precisasse de 1 ano ao invés de 6 meses. Seu tratamento mais estendido, né? Aí assim, Mas ele teve alta e tudo, porque ele estava sendo mas se ele acompanhado se ele pelo teve Centro Adente de alta, Souza. Com quanto tempo voltou
depois de 1 ano e meio. Então provavelmente é uma recidiva, pode acontecer. Então, E isso ele por isso contaminou a mais 2 irmãs, inclusive uma faleceu por isso, mas por essa doença não, né? por essa doença, a tuberculose. Ah, tuberculose. Tuberculose, hanseníase É, eu não. pensei A em outra hanseníase. também teve hanseníase, mas foi curada, fez o tratamento, como você disse, tudinho, tudo certinho. Então, pode acontecer a recidiva realmente em qualquer doença, né? Então é importante, depois de ter a doença, de ter o acompanhamento. E ficar sempre ligado nos Isso, sintomas. de qualquer sintoma, para já retomar o tratamento. E aí, na hora que retoma o tratamento, o médico vai avaliar se tem uma resistência bacteriana e precisa mudar o tratamento, ou se permanece o tratamento e agora com mais tempo. Hanseníase, aconteceu agora há pouco a incorporação de um teste de resistência bacteriana, que é bem legal, o SUS incorporou há pouco tempo e vai chegar em breve, que é, você fez o tratamento, deu a recidiva, você vai ter direito a fazer esse teste para ver se o seu corpo está com resistência aos antibióticos, para botar o melhor tratamento possível na segunda vez que você fizer o tratamento. E outro teste que vai entrar no SUS agora é a pesquisa de IgM, que é um anticorpo que vai confirmar se você tem ou não a hanseníase. Porque, infelizmente, o diagnóstico só era através da baciloscopia e a análise clínica, né? Então, vai ter mais um teste para confirmar ou não a presença Esse da teste é de sangue? É. De sangue. Aí já reforça, né? Já reforça, Já é bem confirma bastante, bem melhor. e vai ajudar até a dar alta ao paciente, porque você faz o quadro clínico todo no início do tratamento e para que você dê a alta, você faz todos aqueles testes de acometimento neural, baciloscopia e tudo, e aí firma a alta do paciente, né? E aí depende muito da confiança que o paciente vai dizer que realmente tomou o tratamento certinho, fez tudo direito, porque infelizmente a gente não está na casa de ninguém para ver ninguém Exatamente. tomando, né? É verdade. Aí tem Vai que da ficar- consciência de cada um Da de querer consciência- ficar bom, né? Exato. E essa campanha é justamente para isso, né? De conscientização mesmo, né? E daí a gente vai falar de números. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui, como a gente tem falado de hanseníase e da preocupação que isso tem causado a gente. Em 2019, que foi o ano da leitura desse número, o Brasil registrou 27.864 novos casos de hanseníase, que é o primeiro no mundo em incidência e quantidade, né? Então veja só, é um número muito grande. E voltando para a nossa micro-região, que é o Cabo de Santo Agostinho, são 240 pessoas, né? Então, ainda assim, é um número muito grande. Ainda tem esse número de subnotificação, porque diante da pandemia, as pessoas não buscaram ajuda e ainda não estão buscando. Então, a necessidade do reforço de você aí, se identificou pela fala aqui técnica da Marcela, algum desses itens que ela falou da pele, da sensibilidade, das mãos, dos nervos travados, então, presta atenção, busque ajuda. Como ela falou, tem o CTT, né? CTA. O CTA. CTA. É, o Centro Herbert de Souza. Isso. Qual é o número? 3521-6724. 3521-6724. Né? E além disso, pode acessar a rede social, que ela está disposta a também colaborar com alguma informação. E daí, quando for o final do programa, que eu acho que já está próximo, né, Sol? Daqui a pouquinho. Aí a gente vai deixar o endereço dela tudo direitinho para que vocês possam localizar e buscar mais informação que não seja também aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Que seja amplo, você de outra região, enfim. Isso. O importante é você se cuidar e buscar ajuda caso você identifique algum dos sintomas que a Marcela acabou de falar aqui, né? Que é a sensibilidade, falta de sensibilidade, alguma manchinha, algum nervo que esteja meio caidinho e tal. Isso, É, a né? perca de pelo, né, que ela falou. Suor, né? Suor. A ausência de suor em alguma Exatamente. região. Tá suando em todo canto e ali não tá gente, tem alguma coisa errada. Procura um médico. Inclusive, há relato de pessoas que se queimam, né, fazendo comida, por Isso. exemplo, e não sentem que... Por falar nisso, Queimou, Nádia, né? havia um comercialzinho do governo, né, acho que federal, que passava na televisão sobre isso. A mulher ia cozinhar alguma coisa e ela não sentia. Alguém tirava o braço dela, ela, eita, não senti. Aí ela ia fazer o teste e era sobre hanseníase. Eu acho que o governo federal também está devendo isso pra gente, né? Informação. Vamos cobrar, né? É importante isso, falar dessa perda de sensibilidade. Por quê? Porque, veja, se você não está sentindo alguma região bem,
você pode se acidentar gravemente Isso. naquela região e não perceber. Então, o fogo mesmo. Você pode levar uma queimadura que pode levar à perda daquele membro, porque simplesmente você não teve o ato de tirar, que é um ato protetor. Isso. Então, se você perde a sensibilidade em alguma região, você perdeu a capacidade de se proteger naquela região de alguma agressão, né? A gente Exatamente. tira. Então, o olho também é uma região que pode ser acometida pela hanseníase. Inclusive, a pessoa tem a perda de pelos aqui da sobrancelha. Aqui os cílios podem começar a virar o pelo de uma forma diferente ou perder. Então, é uma área que também é examinada pelo médico. Pode até perder a visão. Tem Nossa, olha aí, catarata, É, a muito pálpebra grave, pode né? ficar caída. Então, um dos testes que pode ser feito lá na hora, ele pega um pedacinho de fio dental e vai tentar, como se fosse furar seu olho, assim, na região, sem ser na... E você tem que ver se você vai ter o reflexo de fechar o olho. Porque a pessoa, às vezes, já perdeu o nervo dessa região, foi acometido e a pessoa perde a sensibilidade e o cara tá lá tocando. E você não tem nenhuma a reação. mais. Gente, lembrando, viu? Não vai fazer isso em casa, Não, não. ninguém viu? vai fazer teste de Ninguém nada, vai fazer gente. teste. Não, gente, pelo amor de Deus, fazer teste não. Vá pro médico que ele Ela faz. promete que ele vai fazer, ela só tá dando Agora uma sim, dica, né? veja, você percebeu que caiu os pelos da sua sobrancelha, tá caindo o pelo do E seu não filho. foi na esteticista, tem algo O olho errado. tá avermelhado, às vezes começa a crescer nas carnes. Então até a região do olho pode ter reações que são da doença e você nunca imaginar que a hanseníase também pode causar isso, né? Eu mesmo, não vou mentir não, eu achava que era só manchinha na pele. Eu não sabia que os nervos eram acometidos assim, como antes da mancha ou depois da mancha, eu não sabia. Nariz, por isso que né, a gente vê muita pessoa às vezes sem Sem nariz, nariz. tal. Por quê? Porque pega essa região interna do nariz, Que ou é ocorre muito mais a resseca- cartilagem, né, pode nervosa. ocorrer ressecamento, ou então você ficar com a coriza. Algumas reações que também vão ser examinadas. Então, realmente você precisa de um local que vá olhar isso e que você tenha um diagnóstico, porque pode ter vários acometimentos. Os mais clássicos, digamos assim, né? É essa parte de mão, de perna, de mancha, né? Sim. Que a Mas existem hanseníase outros sinais. é considerada uma doença crônica, Marcela? É porque ela termina ficando muito tempo, né? Então, quando a gente fala de uma doença aguda, é uma gripe. Você fica doente, rápido, daqui a pouco você tá boa. Então, quando a gente fala de doença crônica, é aquela doença que você vai ficar com ela um longo tempo, Até inclusive. porque o próprio desenvolvimento dela, né, É gera lento, é de insidioso. 2 a 7 anos. Isso, né? Então, isso, dependendo do tipo da pessoa que vai ser acometida, né? Então, é uma doença crônica. Então assim. seria o caso, Marcela, de nós fazer todo ano um teste para saber se tem hanseníase ou se está acometido dela, já não, que... não seria necessário, Não. Solange, não. É realmente você se conhecer. Certo. Então, a gente também não precisa ficar assustado, correr Não. todo mundo. Mas você vai perceber diferenças, entendeu, em você. Sim. Porque vai ser palpável, assim, digamos assim. Então, é legal você conhecer o seu corpo, como eu disse, né? Você tem que conhecer, porque na hora que sentiu qualquer diferença, você procura ajuda, né? Isso é que é muito importante. A gente já está se aproximando, só temos 4 minutinhos. tem alguém Ah. só no Instagram que tu consegue ver. Não, o meu não tá funcionando aqui, viu? Não tá abrindo, eu não tô conseguindo. E eu tava aqui contando com o Paulo. Mas Paulo eu acho que não tá vendo também. Pelo meu não tô conseguindo. Não, né? Você conseguiu ver alguma coisa? Não, também no meu não tá mostrando, atualizando. Exatamente, o meu não está atualizando. Bom, mas de qualquer forma a gente agradece a todo o público, né? De estar ouvindo essa informação e que possa estar repassando, publicando aí, porque isso ajuda nesse diagnóstico, né? Que a gente precisa disso, da própria atenção e que a gente gostou muito, né? De desmistificar essa questão da hanseníase, da lepra, daquela coisa pesada, né? E tratar ela com mais leveza e com seriedade. Leveza no termo, mas seriedade no tratamento e cuidado, porque salva a vida, né? E o nosso papel também é isso, levar segurança, saúde, informação, que é empoderamento. Hoje em dia, você receber essa informação, você pode estar salvando alguém. Pronto, porque só tem um recadinho aqui da Amanda. Sim. Amanda Figueiredo, ela tá dizendo parabéns a todas
e mandando palminhas e beijinhos. Ô, Eu quero obrigada. aproveitar e mandar um beijo para todo mundo da DEGAF, lá da Secretaria Estadual. É uma das gerentes lá que falou Pronto. agora. Um abraço a todos os meus colegas lá da Secretaria. Nós que fazemos o SUS com muito suor. É muito difícil, a gente sabe das dificuldades, mas o SUS que tem salvado vidas. Tem gente que vem de outros países fazer tratamentos aqui, que o SUS dá e outros países de primeiro mundo não dá, É como verdade. o HIV, por exemplo. E em relação à hanseníase, é importante só falar que vocês do Cabo de Santo Agostinho, gente, a gente vive numa cidade que tem endemia de hanseníase. Então, dá uma olhada, é um alerta aí hoje, para que você olhe sua família, procure o Centro Herbert de Souza na dúvida, procure o posto de saúde, tenha informação e se trate. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais chance de evitar qualquer sequela que a doença possa causar, tá bom? Exatamente. E por isso que o Oxumé tem uma camisa preta, uma camisa roxa e uma branca, mas a gente veio de roxo para reforçar essa campanha aí, tá? Foi janeiro roxo, mas a gente não pôde, explicando, né? Não pôde estar presente no sábado anterior, mas a gente trouxe Mandar um a cheirinho informação. aqui para a Márcia Sabino, que também está no Instagram, dizendo Eita. ótimo, dando um sorriso aqui. Que ótimo. Então é isso, gente. A gente super agradece. Agora, Marcelo, diga aí, para quem tem ainda dúvida, que restou dúvida de alguma coisa, onde pode te encontrar? Qual é teu Instagram? Ixi. É marcela.lira.notícia e saúde no Instagram. Gente, os sites hoje em dia, acho que todo mundo sabe mexer no telefone hoje em dia, né? Sim. Você procura no site do Ministério da Saúde, tem o site do Cabo de Santo Agostinho, tem o site da Secretaria Estadual de Saúde, lá tem informação. Às vezes a gente perde muito tempo na rede social vendo besteira. E aí a gente tem uma ferramenta que tem informação de qualidade, de sites confiáveis, e a gente deixa de passar, usar. né? Isso. Parece que as pessoas querem mais a desinformação, né, E Marcela? as dancinhas e tudo, e os fakes da vida, né? Isso. Eu até brinco. Minha mãe diz, Marcelo, eu li. Eu digo, leu onde? Leu Aí onde? ela diz, Qual é a fonte, WhatsApp. Aí ela diz, WhatsApp. Eu nem me fale. Eu digo, nem me fale. Exatamente. Mas pelo menos ela confirma comigo. Porque existe muita desinformação, infelizmente. Então, tenham cuidado com a informação, mas procurem de sites oficiais a informação. Então, Sempre você vai de fontes seguras, né? isso, Marcelo? e aí você vai conseguir saber dessa doença e de outras mais e procurar ajuda. E o Oxumulé, eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. A gente tá junto para ajudar a trazer informação para principalmente nossa cidade e outros ouvintes, para a gente melhorar a saúde de nosso Claro, povo. com toda certeza. Uma Oxumulé salva de palmas super para Marcela. agradece, né? Para nós todas. Que tem cadeira cativa, é só fazer o registro aqui, né, ao vivo, que ela tem cadeira cativa. Isso. Pode voltar sempre que desejar, porque a gente ganha com isso, né? É informação, gente. Informação é saúde. Então a gente quer isso. Obrigada pelo convite. Agradecer o pessoal que participou pelos telefones, o pessoal que estava nos ouvindo, né? De todas as comunidades aqui do Cabo, fora também do Cabo, no mundo, né? Que tem sempre alguém ligadinho. Agradecer a você, Marcela. Nem parecia que não dormiu, Foi. nem parecia que trouxe cola. Não estava nervosa, não. E aqui é um bate-papo gostoso. Foi. Você trouxe muita Informativo. informação e foi muito dinâmica na sua fala. E a gente agradece e pede para que você sempre volte. Obrigada, gente. Um E a abraço a gente todo volta. mundo. Bom final de semana. Opa! E a gente volta semana que vem, né? Sim, se Deus quiser, com muito mais informação pra você, tá? Isso, Até e com a próxima. presença de Paulinha, que tá ausente hoje, mas ausente do estúdio, mas presente onde ela tá, porque ela tá, ó, de butuca ligada. Exatamente, gente. Então, Cheiro pra todo mundo! Tchauzinho. Obrigada.